paz do Senhor seja com toda a igreja, em nome de Jesus, e assim seja, amém. É tão maravilhoso estar na casa do Senhor, né? Como dizer, vamos com alegria na casa do Senhor, buscar as coisas do Senhor, a paz do Senhor, né? Então nós estamos aqui hoje, reunidos e estamos na paz do Senhor. Agora eu vou orar o Salmo 91. Há muito tempo que eu não leio, eu vou orar o Salmo 91. Aquele habita do esconderijo, altíssima sombra do Onipotente, descansará diante do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei, porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, escudo qualquer. Não temerás quando noturno, nem certo que vou de dia, nem peste que anda na escuridão. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos e olhares e verás a recompensa dos ímpios, porque tu é o Senhor, é o meu refúgio. Altíssima a tua habitação, nenhum mal te sustentarás, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem do seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com seu pé nenhuma pedra. Pisarás no leão, a pisa calçarás dos pés do filho do leão e ascendente, pois tão encarecidamente me amou também. Eu livrarei com alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei-lhe, glorificarei e dar-lhe abundância de dia e mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Pai querido, Deus amado, estamos aqui neste momento, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos cada família, cada criança nas tuas mãos. Vem proteger, Pai, com as tuas mãos poderosas, Senhor. Que nós estamos vendo o Deus do exército, um Deus vivo. É um Deus que está aqui agora neste momento. Ele está todo momento conosco, meu Pai. Nós só temos que te agradecer pela tua grandeza, pela tua fortaleza, Deus querido, meu Deus amado. Senhor, sempre oro, toma as crianças nas tuas mãos, as crianças do colégio, meu Pai. Livra, meu Pai, dá sempre livramento, dá saúde para as crianças, meu Pai. Dá uma família, Pai, nas tuas mãos, Pai. Que os pai e a mãe sabem, meu Pai, cuidar bem dos filhinhos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos. Agora, Senhor, eu entrego também nas tuas mãos, o pastor Robson, que vai cantar o louvor, que seja usado do Senhor, Deus, o levita do Senhor seja usado. Também toma também o pastor Roberto nas tuas mãos, que vai ler a palavra, meu Pai, que seja usado, que nós saímos daqui sustentados na tua palavra, meu Pai. E eu quero entregar neste momento nas tuas mãos poderosas, Pai. Abençoe todos nós que estamos aqui. E aqueles que não vieram, que estão em casa, não puderam vir, Pai. Só abençoe também, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim seja. Amém. Amém. Deus acima do Senhor.
Pois um só dia, Senhor, em teus abrios vale mais que mil. O padrão encontrou casa e a andorinha alinho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em teu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em teu e Deus meu. Pois o Senhor é só isso, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O padrão encontrou casa e andorinha alinho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Seu Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se dia já em salvo ao invés, estás velho, oprimido e sem vigor. Clame a presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos o teu poder. Te adoraremos
orar pelo pastor Robson, ele tem compromisso agora, que Deus esteja na direção desse compromisso que ele vai estar saindo para cumprir. Amém? Samuel. Glória a Deus. Nós oramos, nós oramos para cá. Senhor Deus, meu Pai querido, do céu, tem um glória. Está saindo para cumprir. Nos guarde ele nesta vida, nos guarde no tempo que ele vai estar, no cumprimento deste Cristo, e que as tuas bênçãos estejam sobre ele, Senhor, e que ele seja, Pai querido, abençoado com um resultado positivo, Senhor. Em nome de Jesus, faça-o prosperar nessa missão para a qual está saindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para as crianças, Samuel e Daniel. Está com muito, assim, Samuel e Daniel. Vamos orar? Vamos orar, Daniel? Amém. Glória a Deus. Amém, Daniel. Quer tocar? Daniel quer tocar? Quer tocar agora? Samuel já tocou, agora Daniel quer tocar. Se já ensinou para ele, está assim, agora ficou sem som. Amém? Bem, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela vida dessas crianças, Samuel, Daniel, pelas outras crianças que não estão aqui, o Davizinho, o Ian, o Joabe, o Vitor. Pai, guarda essas crianças, Senhor, livra elas de todo mal. Cheguem a estatura de varão perfeito, seja um profeta nas tuas mãos, Senhor. Abençoa elas, querido, assim nós falamos, assim nós abençoamos cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, amém. Vamos ofertar, se aproveitar. Oferte na casa do Senhor, você está em casa, oferte na casa do Senhor, meu irmão, minha irmã. Minha mãe sempre dizia que não há pessoas que são tão pobres que não possam ajudar, e também não há pessoas que sejam tão ricas que não precisem de ajuda, né? Então nós precisamos investir na obra do Senhor, e investir na obra do Senhor é o melhor investimento. Por quê? Porque há uma promessa de Deus que está escrito na palavra de Deus. Ele diz que aquele que semear vai colher, e o que não semear não vai colher. O que semear pouco vai colher pouco, e o que semear muito vai colher muito. Então semeie na casa do Senhor, na obra do Senhor. Se Deus tocar no teu coração para você semear aqui na nossa igreja, semeie aqui. O Pix é 22 115 548 0001 10. Na conta do Banco do Brasil, que está no nome da igreja, você pode depositar lá. Ou diretamente na própria conta bancária, que é agência 5870X, a conta é 1354-4, Banco do Brasil. Faça isso e Deus vai te honrar. Amém? Vamos estar orando pela oferta. Marlete, venha orar pelas ofertas, diaconisa Marlete. Ora pelas ofertas. Alguém vai dizimar? Vem aqui à frente. A paz do Senhor. É muito bom estar na presença de Deus, né? A gente em casa não é nada bem. É bom estar na casa do Senhor. Aí a minha filha me chamou: você vai vir para cá? Não, não vou hoje, hoje eu não vou não. Eu vou para a casa do Senhor, que é Ele que me dá tudo e dá tudo para vocês. Aí eu disse: então quando a senhora chegar a terminar o culto, eu vou lá te buscar. Tá? Você também não precisa me buscar, porque eu vou ficar em casa. Pai, muito obrigada, Senhor, pela escola bíblica que o pastor ensinou nós hoje. Nós aprendemos mais um pouco da tua palavra. Tão bom e tão suave é que os irmãos vivem em reunião. E agora te peço para que tu abençoe essas ofertas, esses dízimos, que sejam multiplicados na casa do Senhor, para que haja bastante bênção na casa do Senhor, para que o nosso pastor cumpra com a necessidade da tua casa. Porque há muita conta
para ele pagar. E nós temos que ajudar para poder pagar essas contas. E Deus nunca tem deixado faltar e nunca vai deixar faltar. Porque Ele prosperar todas as coisas na nossa vida. E obrigada, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho rapidinho, pastor. A Andréia estava para distrair o dente cinza dela. O outro, ela distraiu, passou mal pra caramba. E ela estava com o maior medo de tirar o seu dente. Aí eu falei, você vai na fé de Deus. E eu fui com ela. Ela não sentiu nada para distrair, nem na recuperação. Porque se Deus que nós servimos é um Deus de poder, um Deus de milagre, por isso que nós temos que estar, irmão, como o pastor ensinou, nós temos que estar firme na rocha. Não olhar para trás, olhar para cima, que é o autor e consumador. E outra bênção que eu vou falar agora, eu vou ser bisavó. Amém? É isso. Que irmã? Que benção. Deus é bom. Deus é bom. Meu Deus. Vai nascer em outubro. Outubro. Deus assim permitiu. Amém. Glória a Deus. Glória a Meus irmãos, que bom estarmos juntos, né? Você que está em casa. Prepare aí um pedaço de papel, uma folha de caderno, uma caneta, um copo com água, para você fazer o que eu faço aqui, ó. Aleluia. Imagine se eu fosse lá, deixasse aqui para ir lá, molhar um pouquinho a minha garganta, né? Não seria legal. Então faça a mesma coisa. Logo mais à noite, às 18 horas, Deus nos permitindo, estaremos aqui novamente. Quem está conosco, você que não pôde ver o culto da manhã, venha estar conosco à noite, você que está aqui pela manhã também, venha estar conosco à noite. É sempre bom, como a irmã Lete falou, né? Estar na casa do Senhor. Não há lugar melhor. Glória a Deus. Estamos estudando, temos início hoje o nosso estudo bíblico falando sobre avivamento. Você que quer saber o que é avivamento, como se tem o avivamento, para que serve o avivamento, vem estar no nosso estudo bíblico, que está sendo muito bom, temos a revista, na semana que vem eu vou trazer, se Deus quiser. Amém? Quarta-feira, 19h30, estaremos aqui também, se o Senhor não estiver vindo nos arrebatar. E terça-feira temos reunião de oração às 15 horas. Olha quantas coisas temos para fazer para buscar a presença de Deus. Né? Abra sua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo de número 19. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Amém? Às vezes as pessoas falam, porque tem pastor que lê só no versículo e está bom. Eu gosto de ler um texto maior para que a gente tenha um entendimento maior. Amém? Então, Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo número 24. Diz assim a palavra do Senhor: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo.
Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes, as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo e sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assediado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e adverte ao povo que não transpasse para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, pois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Amém? Vamos orar até aí. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Agora, Senhor, usa esse teu servo. Eu não tenho a palavra é tua. Que tu nos lance, Pai querido, uma semente para gerar fruto nas nossas vidas. Cada irmão, cada irmã que está aqui presente, e aqueles que estão nas redes sociais, aqueles que estão ouvindo esta mensagem agora, Senhor, seja ao vivo ou num outro momento, que esta mensagem faça a diferença na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Bom, o tema dessa mensagem é: lance fora o bezerro de ouro. Meus irmãos, veja que coisa interessante que nós temos aqui nesse capítulo de número 19. Na realidade, eu gostaria mais de ter lido o capítulo 32, que é o que nós vamos trabalhar muito com ele. Mas nesse capítulo 19 ele fala que eles levaram 3 meses do Egito até o Monte Sinai, que foi onde Deus tinha aparecido para Moisés. E Deus tinha falado que Moisés deveria voltar àquele monte, e ali estava Moisés com o povo, e Deus então começou a falar com Moisés e disse que Moisés deveria levar o povo ali naquele lugar, mas o povo não deveria passar daquele termo, não deveria ir adiante daquele limite que o próprio Deus estava traçando, porque Deus sabia que o povo não estava preparado. Agora veja, ali quando aquele povo chegou perto daquele lugar, diz que o monte fumegava,
Você pode imaginar um monte fumegando. Nós já vimos isso no Vesúvio, quando ele explodiu, né? O Monte Vesúvio, aquele vulcão Vesúvio. Nós já temos filmes aí que falam sobre quando aquele Vesúvio entrou em erupção. Vimos como cidades foram destruídas pelas lavas, pelas cinzas daquele vulcão. E você pode imaginar que agora esse monte em chamas, esse monte abalado, esse monte tremendo, a buzina tocando, e a cada vez mais a frequência da buzina, ela ia se aumentando, e aquele povo estava ali com medo, temente a Deus, mas Deus estava querendo falar algo ao coração deles. Deus estava querendo falar algo ao coração deles, mas Moisés estava ali. Moisés falou: Senhor, tu mesmo disseste que era para eles não avançarem no termo. E o Senhor falou: é isso mesmo, Moisés. Fala ao povo que para não ultrapassar o termo. Mas no capítulo de número 32, nós vamos ver que algo agora acontece. O capítulo 32 diz que Moisés estava demorando demais daquele monte. Depois que Moisés subiu, Moisés desceu, falou com o povo novamente, e depois Deus chama Moisés novamente para o monte, para que ele tratasse com Moisés, desse as leis a Moisés, desse toda a estrutura e desenho do tabernáculo. E no capítulo 32 vai falar que Moisés subiu o monte e estava demorando muito. E o povo, vendo que Moisés estava demorando muito, começa então a perder a paciência com Moisés e começa a desejar agora fazer os deuses, e foram assim acima de Arão e pediram para que Arão fizesse um Deus, conforme nós vamos falar. Mas veja, meus irmãos, antes que tudo isso aqui acontecesse, esse povo tinha passado 400 anos como escravo. Eles já tinham vivido no Egito, não os 400 anos, porque diz que a terceira geração de Moisés, de José, até aquele tempo eles estavam vivendo bem. Depois que se levantou um faraó que não conhecia José e resolveu escravizar. Então, durante muito tempo, eles viveram uma regalia lá na cidade de Gósen, comendo bem, enriquecendo, mas de repente eles perdem toda a riqueza e começam a viver sob regime de escravidão. Enquanto estava tudo bem, eles estavam quietinhos. Eles não voltaram para a terra prometida, não foram para a terra que Deus tinha dado a Abraão, resolveram ficar no Egito. Quando a coisa apertou, como nós vimos aqui, na crise, Deus quer trazer o avivamento. Então Deus levanta Moisés, aquele povo começou a clamar, então Deus levanta Moisés, e Moisés vai lá, tira o povo daquele jugo, daquela servidão, e leva em rumo à direção da terra prometida. Mas só que para chegar na terra prometida, eles tinham, primeiro, o exército de Faraó atrás deles. Deus, o que fez? Impediu que o exército de Faraó os acompanhasse. Depois eles tinham o Mar Vermelho à frente dele. O que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem. Aleluia! Depois eles tinham, o que eles tinham à frente dele? A sequidão do deserto. Deus manda a nuvem para guiar, Deus manda uma coluna de fogo para estar presente, Deus manda comida para eles, manda o maná, manda as codornizes. Deus tira a água da rocha para que aquele povo bebesse. Vocês querem mais experiências com Deus do que esse povo teve na caminhada do deserto? Em qual lugar nós vamos ver um povo que teve tanta experiência com Deus como esse povo aqui está caminhando uma terra prometida? Então esse povo estava ali caminhando com Deus, eles tinham visto essa libertação toda, e Deus queria que aquele povo experimentasse duas coisas. Olha só o que diz no versículo 5 e versículo 6. E é isso que nós precisamos entender do propósito de Deus na nossa vida. Nós estamos falando sobre avivamento, estamos vendo das condições para um verdadeiro avivamento. Olha o que Deus queria desse povo. Versículo 5 diz assim no capítulo 19: agora, pois, no versículo 4 ele fala: vós tendes visto o que eu vos fiz no Egito, né? O que eu vos fiz
diz aos egípcios como levei sobre asa de águia. Deus está falando que eles foram transportados do Egito como se estivessem sendo transportados na asa de aves. Olha como Deus está falando. E Deus está falando mais. Está falando aqui agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz. Então Deus chama eles para dizer: vocês precisam ouvir a minha voz, porque lá no Egito, vocês durante muito tempo estiveram ouvindo as vozes dos deuses do Egito. Agora eu trago vocês para cá, para que vocês ouçam a minha voz, para que vocês entendam qual é o meu propósito na sua vida. Sabe, há um propósito de Deus na vida de cada um de nós, meus irmãos. E eu quero pedir a Deus que nesta manhã Ele toque no nosso coração, para que nós possamos entender que propósito é esse. Ele fala aqui para Moisés: Moisés, você vai falar para esse povo. Você vai falar que se eles diligentemente ouvirdes a minha voz. Há muitas pessoas que não querem ouvir mais a voz de Deus. Esse povo não queria ouvir a voz de Deus. Mais adiante nós vamos ver que esse povo falou para Moisés: Moisés, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Vai você e ouça a voz de Deus, depois tu fale para nós. Sabe, muitas pessoas estão querendo ouvir a voz do homem, mas não querem ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela fala aquilo que nós precisamos ouvir, e a voz do homem fala aquilo que nós queremos que ele fale. Sabe, há muitos pastores que estão usando a sua própria voz para massagear o ego das pessoas, e estão fazendo pessoas ficarem tristes, sobrecarregadas, com fardo pesado do pecado sobre ela, quando Deus quer que ele seja a voz de Deus, como João Batista era: eu sou a voz do que clama no deserto. Deus então chama aquele povo e fala para Moisés: fala com eles, Moisés, fala com eles que se eles ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis o quê? A minha propriedade peculiar. O que é que Deus queria que aquele povo soubesse? Que eles eram propriedade peculiar de Deus. Gente, vocês estão entendendo isso? Deus está querendo dizer: olha, vocês são meus. Se vocês são meus, ninguém toca em vocês. Vocês são a menina dos meus olhos. Se tocar em vocês, está tocando em mim. É isso que Deus estava falando, gente. Deus estava querendo que aquele povo soubesse: vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Havia muitos povos espalhados, mas aquele povo ali era o povo escolhido de Deus. Amém. Aleluia. Mas Deus exigia algo dele. Deus exigia, eles tinham que ouvir e tinham que guardar os mandamentos. E ele falou: se vocês fizerem isso, vocês vão ser minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E aí Deus fala para Moisés qual seria a nossa relação agora com Deus. Ele diz: eu quero que vocês sejam um reino sacerdotal. Diga, um reino sacerdotal. Deus estava dizendo: vocês vão ser minha propriedade, mas eu quero que vocês vivam servindo um reino sacerdotal. E ele fala mais: porque um reino sacerdotal e um povo santo. Olha, então Deus estava falando: eu vou ser o Deus de vocês, vocês serão minha propriedade peculiar, mas vocês têm que servir o sacerdócio real. E tem que ser um povo santo. Amém? Olha agora, qual foi a resposta que o povo deu para Moisés? Quando Moisés fala isso, anuncia isso para aquele povo, olha a resposta que eles dão para Moisés, versículo de número 8. Então todo o povo respondeu a uma voz. Olha, tinha unanimidade entre o povo. Deus falou: vocês vão ser minha propriedade peculiar, e vocês precisam ser sacerdócio real, povo santo. Vocês concordam com isso? Vocês querem isso? E eles disseram para Moisés, e todo o povo respondeu uma voz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras. Ou seja, nós vamos guardar os mandamentos, vamos ouvir somente a tua voz, e nós serviremos como sacerdote real, e nós serviremos como glória a Deus, aleluia. Foi isso que o povo falou. O povo concordou. O povo aceitou. O povo aceitou. Não é interessante isso?
E aí o que Deus fala agora para Moisés? Deus pega e chama Moisés novamente e fala: Moisés, leva o povo ao pé do monte. A partir do versículo 10 está escrito isso. E como eu disse, o monte começava a fumegar, a trovejar. Olha o que aconteceu no versículo de número 20, versículo 18. Diz que o povo não quis ouvir a Deus. O povo não aguentou ficar na presença de Deus. Versículo 18 do capítulo 20. E todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, se retirou da presença de Deus. Olha, Deus estava querendo trazer um grande avivamento ali no meio daquele povo. O que o povo fez? Se retirou da presença de Deus. Se retirou da presença de Deus. E tem mais, o que o povo falou? Eles não apenas se retiraram da presença de Deus, eles disseram para Moisés, versículo 18 e 19, diz assim: e disseram a Moisés: fala tu conosco, e nós ouviremos. Ora, Deus estava falando que se o povo ouvisse a voz de quem? De Moisés? A voz de Deus, né? Se ouvirdes a minha voz. Aí eles falam assim: não queremos ouvir a tua voz. E ele fala assim: Moisés, e disse o povo a Moisés: fala conosco, e nós ouviremos. E não fale Deus conosco. Não fale Deus conosco, porque a voz de Deus é a voz de trovão, a voz de Deus é a voz de relâmpago, a voz de Deus, ela vem sobre a nossa vida para abalar nossas estruturas quando elas precisam ser abaladas. Glória a Deus. Mas eles não queriam isso. Fala Moisés conosco, mas Deus não fala conosco. Eles disseram isso para que nós não morramos. E disse Moisés ao povo: olha o que Moisés diz ao povo: gente, vocês não entenderam o que está acontecendo aqui. Versículo de número 20, Moisés diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Amém? A fim de que não pequeis. E versículo 21, e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Veja, então o povo não queria ouvir Deus falar. O povo concordou que tudo que Deus falasse, eles ouviriam. O povo falou isso, como já foi, nós lemos isso aqui. O povo disse a Moisés: tudo que Deus falar, nós faremos. Agora o povo está dizendo: não queremos mais ouvir Deus, porque não morreu. Havia tanto ainda coisa que precisava ser lançado fora, que já estava grudado neles, que eles ficavam com medo de estar na presença de Deus. E Moisés fala: olha, vocês não precisam temer. Deus está chamando vocês porque Deus quer provar vocês, porque vocês não pegam. Olha, eles não queriam isso. Eles não queriam ser provados, porque eles queriam pecar. Gente, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Sabe, Deus está nos chamando para nós lançarmos fora todos esses bezerros de ouro que há na nossa vida. Se nós queremos ouvir a voz de Deus de verdade, nós precisamos desejar e precisamos pagar um preço para isso. Amém? Então Deus mandou Moisés ir lá e ele deu essa resposta: não fale Deus conosco. E Moisés falou: mas Deus está falando isso para vocês, para provar vocês, porque Deus não quer que vocês pequem. Só estava faltando estar agora escrevendo, mas nós queremos pecar. Amém? Então, no versículo 32, nós vamos ver que essas coisas não funcionaram do jeito que Deus esperava que funcionasse. Por quê? Porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Não é a mesma coisa que acontece hoje? Deus está falando, mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Não quer ouvir isso, quer ouvir a voz de Deus quando, ó, eis que te digo que você vai prosperar nisso, vai prosperar naquilo. Mas quando a voz de Deus vem falando: você precisa abandonar esse pecado, você precisa fugir desse mal do qual... Não é para mim, não gostei dessa palavra, não volto mais nessa igreja.
Jesus do céu, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Então Deus estava tirando o povo do Egito. Levou ele porque Deus queria tirar o Egito de dentro deles. Deus queria tirar todos os bezerros de ouro que estavam dentro deles, que eles trouxeram no Egito, no coração deles. Deus queria arrancar isso de lá. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer arrancar esses deuses, esses bezerros de ouro que nós trazemos na nossa vida, do nosso passado. Deus quer que o passado fique no passado, as coisas novas se fizeram novas, tudo se fez novo. É isso que Deus quer. Aleluia. Mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Ouça tu e depois tu fala. E tem muitos pastores que estão ouvindo Deus falar, mas não falam o que Deus está mandando falar. Porque senão a igreja fica vazia. Mas conforme o profeta Ezequiel fala, lá em Ezequiel 34, ele fala que esses pastores vão ter que dar contas a Deus. Eles vão ter que dar contas a Deus. Amém? Então as coisas estavam fluindo bem. Deus estava já querendo entrar com aquele grande povo na terra prometida. Mas precisava primeiro tratar com eles. Precisava provar e eles precisavam ser aprovados. As pessoas não gostam de passar pela prova, porque na realidade não estão se preparando para isso. Amém? Então as coisas não funcionaram do jeito que Deus esperava que funcionasse. Porque quando Deus chama Moisés pela segunda vez, para falar com Moisés, para dar as leis para Moisés, para dar a estrutura do tabernáculo, o que era necessário fazer para Moisés, o povo ficou lá embaixo. Moisés ficou 40 dias lá naquele deserto falando com Deus. E o povo com certeza estava vendo o monte fumegando, o monte balançando. Deus estava lá falando com Moisés. Mas olha só, o povo que não queria ouvir Deus falar, estava esperando Moisés para Moisés falar para eles. E Moisés estava lá, estava demorando. Então o que aconteceu? As coisas não deram certo. Olha o que diz o versículo 32. No capítulo 32, versículo 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Ora, no versículo 4 do capítulo 19, nós lemos que está escrito que quem tirou o povo do Egito foi Deus, levando-os com asas, com águias. Não é isso que está escrito lá? Eu os libertei do Egito com asas como águias. E agora eles não reconhecem mais: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe até mim. Então, o povo que não queria ouvir a Deus falar, o povo que queria fugir da presença de Deus, agora não reconhece mais que foi Deus quem lhe deu o livramento. Sabe, tem acontecido isso na vida de muitas pessoas. Quando por alguma razão qualquer elas começam a se afastar de Deus, quando Deus começa a usar profetas deles, falando, e aquelas palavras ecoam no coração daquelas pessoas, mas elas não querem uma mudança, não querem ouvir Deus falar, elas querem ouvir o homem fala para massagear o ego, mas Deus fala para tratar do coração, eles não querem. Aí eles começam a olhar tudo que Deus fez na vida deles, e já não conhecem, já não conseguem mais reconhecer a boa mão de Deus sobre a vida. As coisas começam a ir de mal a pior, porque na palavra de Deus diz que um abismo ele chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E aí eles dizem: Moisés está demorando muito, nós não sabemos o que está acontecendo lá. Como que não sabe o que estava acontecendo? Deus estava falando com Moisés, eles sabiam disso. Levanta-nos, ele disse, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Ou seja, eles foram guiados até ali por uma coluna de fogo, não é isso? E uma
coluna de nuvem. Agora, e era essa coluna de fogo, de nuvem, que ia guiar esse povo. Nós não queremos mais isso. Nós queremos que esses deuses nos guiem. Eles voltaram para o passado. Voltaram a ser escravos do passado. E por que eles fizeram isso, meu irmão? Porque eles perderam a paciência. Como muitas pessoas estão perdendo a paciência hoje. Muitas pessoas querem a resposta muito rápido. Por que Moisés está demorando tanto? Não bastava um dia ou dois para Deus falar, Moisés, vai lá e fala do povo isso. Né? As pessoas querem as coisas muito rápidas. É comida rápida. Pega o telefone, ou na internet, pede comida, daqui a 40 minutos está chegando na sua casa uma feijoada completa, uma lasanha completa, um fettuccine. Pessoal, estou falando coisa que eu gosto, tá? Pede pela internet e chega rapidinho. Vem com sobremesa, pudim de leite, o que você quiser. Chega rápido. As pessoas não querem mais gastar. Quanto tempo leva para fazer um pudim? Tem que deixar ele lá cozinhar. Demora um tempo legal, né? As pessoas querem as coisas rápidas. Assim como eu chego rápido de avião, assim como eu vou na internet rápido em qualquer parte do mundo, eu quero a resposta de Deus rápida também. Se a resposta de Deus não vem rápido, as pessoas vão no outro lugar, as pessoas chegam a dizer assim, irmão, eu creio em Deus, mas eu tenho esse meu santo aqui que eu busco falar com ele. Como? Que coisa, mas você não ouviu isso essa semana de alguém? Quando ela falou isso assim, que coisa ridícula. Ela crê em Deus, mas serve alguém ali que não tem poder nenhum. Que coisa ridícula, né? Serve ao capiroto lá que hoje está comemorando aí também. Não tem uma história dessa de hoje? A noite toda foi fogos, né? Para comemorar um dia de uma pessoa. Veja, as pessoas estão se afastando de Deus. Não querem mais ouvir a voz de Deus. Se eles ouvem que tem um lugar que fala só de coisas boas, só de prosperidade, todo mundo corre para lá. Mas se tem um lugar que fala o que Deus está mandando falar, as pessoas saem. Sabe, nós precisamos, o que nós vimos aqui? Que o povo precisa se humilhar diante de Deus. O povo precisa reconsiderar o seu caminho. Às vezes então isso não deu certo porque eles pediram para Arão fazer deuses para ele. Faça deuses. E Deus, e por que essas coisas aconteceram? Por causa da desobediência deles. Deus falou que eles tinham que ouvir a voz de Deus, então tinha que aguardar a volta de Moisés para falar a voz de Deus para eles. E eles então desobedeceram. Olha o que diz o versículo 32, aqui versículo de 2 a 4, diz, e Arão lhes disse, arrancai os vossos pendentes de ouro. Olha, eles tinham pendentes de ouro. Você já imaginou aquele povo lá no deserto? Olha quanta vaidade havia no meio daquele povo. No meio do deserto, o pendente de ouro. Olha que coisa linda. Tem pessoa, Deus falou para Moisés, quando eu vos tirar do Egito, vocês não vão sair com mãos vazias. E quando Deus estava para tirar, falou assim, vai e peça a todos eles ouro. Peça ouro. Eles foram pedir ouro. Agora eles pegaram esse ouro e botaram nas orelhas. A vaidade no meio do deserto também existe, né? A vaidade estava lá. Então Abraão fala para eles, vocês precisam arrancar esses pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas. Onde que estavam essas coisas de ouro? Nas mulheres, nos meninos e nas meninas. Todo mundo com brinco de ouro lá no meio do deserto. Coisa legal, né? E ela fala, arranca essas coisas. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o rio e fez dele um bezerro de fundição. Então eles disseram, olha aqui o que eles disseram, este é teu Deus.
Agora, aquele Deus que tinha tirado eles do Egito com mão forte, já não tem mais importância para eles. Agora estão adorando um bezerro de ouro, e eles falam para o povo assim: ó, este aqui é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Vocês entenderam? Substituíram o verdadeiro, aquele que tirou eles com a mão forte, por uma imagem de uma coisa que atribuiu a ele o fato da sua libertação. Mudou tudo. Só porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Vocês estão entendendo como é que é? Porque muita gente está passando vidas difíceis, momentos difíceis, porque não quer ouvir a voz de Deus. Então eles desobedeceram. E por conta da desobediência deles, certamente eles vão ter que pagar um preço por causa disso. No versículo 30, versículo 7 em diante, vai dizer que Deus se irou contra eles. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Você pode imaginar agora os olhos de Deus lá sobre aquele povo, aquela imensidão, mais de não sei quantos milhões de pessoas, não ficaram com fome, não ficaram doentes no deserto, não ficaram com as suas roupas rasgadas, nem suas sandálias. Agora estou dizendo, ó, Israel, quem tirou você do Egito foi essa coisa que está aí. Tirou a glória de Deus. Tirou a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que a glória dele não vai dar Homem nenhum. Depressa te tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles foram desobedientes. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios. Gente, isso aqui é muito sério. Eu quero que você abra o versículo 6 do capítulo 19 que nós lemos. Diz que eles seriam um povo, propriedade peculiar, e seriam um sacerdócio real. Povo santo. O que o sacerdote faz? O sacerdote oferece sacrifícios a Deus. Agora esse povo está oferecendo sacrifícios a quem? Aquele bezerro de ouro. Olha como a decadência desse povo foi rápida. Por isso que Deus depressa se desviou do seu caminho, do caminho que eu tinha delineado para eles. Eles agora estão oferecendo sacrifício para o bezerro. E Deus falou que eles eram sacerdócio real. O sacerdócio real oferece sacrifício para Deus. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo fala: rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradáveis a Deus. O sacerdócio real oferece o seu corpo como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Esses homens aqui foram chamados para ser sacerdote real, agora eles são adoradores de uma imagem. Como pode Deus não se indignar contra esse povo? O Deus que foi desonrado. Olha, foi esse bezerro que tirou vocês do Egito, e o povo acreditando. Coisa de doido, né? Mas é que está na palavra de Deus. A gente às vezes não acredita quando vemos alguém que saiu do nosso meio e está servindo a outras coisas. Deus, como é que pode isso? Porque saíram da presença de Deus. Não quiseram ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é como um trovão, é como um relâmpago, ela saculeja, ela fumega.
O que mais que a gente pode ver aí? Então Deus não se agradou deles. E a consequência do pecado é essa. Moisés desceu, viu tudo aquilo que estava acontecendo, e Moisés então quebra aquelas tábuas. Moisés quebra aquelas tábuas da lei que Deus tinha dado para ele. Moisés destrói aquelas tábuas. Ele diz aqui no versículo, vamos ver. E o Senhor disse a Moisés, versículo 9: tenho visto esse povo, eis que é povo de dura cerviz. Olha só, o próprio Deus aqui falando: deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha, Deus está falando para Moisés: Moisés, olha só, Moisés, eu vou destruir esse povo e vou gerar uma nação de você, a partir de você. Gente, Moisés já era velho, 120 anos, né? Não, quase 120 não, mas 80 anos. E Deus está falando: vou fazer uma nação a partir de você. E Moisés assim mesmo intercede por aquele povo, suplicou, versículo 11, ao Senhor seu Deus, diz: o Senhor, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Moisés está aqui reforçando: Senhor, eles disseram agora que foi um bezerro, mas não era, Senhor. Eles estão falando, mas não é isso que é verdade. Porque onde falar os egípcios dizendo: para o mal tirou para matá-lo nos montes e para destruí-lo da face da terra, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E Moisés então vai falando contra Arão, vai falando com Deus, intercedendo sobre eles. Agora veja, e aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro de ouro, Moisés agora se acendeu o furor, né? Moisés apaziguou a ira de Deus, mas ele mesmo, quando ele viu que o negócio era pior do que ele imaginava. Porque as pessoas estavam nuas, as pessoas estavam se prostituindo, as pessoas estavam dançando em volta de um bezerro, se sacrificando, fazendo sacrifício para aquele bezerro. Moisés agora teve a visão real da coisa. Ele só falou: olha, desce depressa, porque o povo tem se prostituído. Mas agora Moisés viu na realidade quão grave era aquilo. E o que fez Moisés? Vamos lá. Onde que eu estou? 19, né? E aconteceu que, chegando Moisés, viu, vendo o bezerro e as danças, acendeu o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, e moendo o bezerro, botou na água e fez todo mundo beber daquela água que estava com o ouro derretido, moído. E Moisés perguntou a Arão: Arão, o que foi que você fez, Arão? Poxa, você ficou aqui no meu lugar. O que foi que você fez? E Arão então responde: não se acenda aí do meu Senhor, tu que sabe que este povo é inclinado para o mal. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. E então eles disseram: quem tem ouro, arranque-os, e deram-me o ouro, e lancei no fogo e saiu esse bezerro. Então Arão ainda conta uma história mais fajuta ainda para Moisés, né? Eles deram os pendentes para ele lançou no fogo e saiu um bezerro de ouro andando, né? Botou ele uma história mais estranha para Moisés. Mais estranha. Versículo 25: vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha dele. Eles estavam nus, gente. Eles estavam nus. Eles estavam aqui nus. E disse o Senhor Deus de Israel: cada um põe a espada. Então, agora veio uma sentença sobre aqueles que participaram. Não foi todo o povo que participou, mas um número grande de
pessoas. O texto diz que foram 3.000 pessoas que morreram naquele dia. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus, porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus, e porque eles quiseram voltar ao passado, do jeito que eles faziam lá no Egito. Gente, olha o que diz, vamos lá de novo, versículo 4, no capítulo 19, vós tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Sabe o que Deus está falando? Como se eu levei vocês, como se vocês viessem voando em asas de águias. Agora, se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardardes a minha aliança, versículo 5 do capítulo 19, vocês então serão a minha propriedade peculiar entre toda a terra, entre todos os povos. Olha, entre todos os povos. Esse foi o povo escolhido. E ele disse, porque toda a terra é minha. E no versículo 6, vocês serão um reino sacerdotal e um povo santo. Então, Deus estava falando para aquele povo, vocês vão ser um reino sacerdotal, vocês nunca mais vão fazer sacrifício para deuses, porque vocês só devem fazer sacrifício ao Deus verdadeiro, ao Deus que vos tirou do Egito com sua mão forte. Vocês serão um povo santo. Eles se esqueceram de tudo isso, voltaram para o passado, começaram a adorar aquela figura daquele bezerro. Mas sabe, meus irmãos, a mesma coisa que Deus falou para aquele povo, Deus tem falado para mim e para você hoje. Deus nos chamou para nós termos propriedade peculiar dele. Abra sua Bíblia na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5. O que está escrito aí? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. O que está escrito? Vou abrir aqui a minha aqui. Hoje nós não temos ali a exibição, né? Mas vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2. Aqui. Eu achei. Versículo de número 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja, a mesma coisa que Deus chamou aquele povo, Ele chama a mim e a você. Sabe, se nós não quisermos ouvir a voz de Deus, se nós não quisermos guardar os mandamentos de Deus, nós vamos estar nos afastando de Deus da mesma forma que aquele povo estava se afastando. Você se lembra onde você estava, quando você estava escravo, lá no Egito, que você foi liberto pelo Senhor, pelo sangue de Jesus? Agora você precisa entender que você também é um sacerdócio real. Você não deve oferecer sacrifício para mais nada, a não ser para o próprio Senhor, como o teu próprio corpo. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício puro, santo e agradáveis a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Mas há muitos homens e mulheres de Deus que estão oferecendo sacrifício a bezerro de ouro, como aquele povo lá no passado fez. Ele disse: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus. Olha aquilo que mais diz, versículo de número 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, versículo 9 do capítulo 2. Povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, o que nós somos diante de Deus, meus irmãos? Nós somos isso. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3, 16, ele fala: mas vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E ele fala mais:
Porque vós, em outro tempo, não eres povo, porque povo era só aquele, nação peculiar, era aquela nação peculiar, eram eles. Mas nós agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Veja, nós, lá no deserto, Deus deixou bastante claro que aquele povo, se ouvisse a voz, se guardasse os mandamentos de Deus, eles seriam propriedade peculiar. E eles seriam o santo. É isso? O sacerdócio real. Mas eles não guardaram. Veio Jesus e resgatou isso para mim e para você, para todos aqueles que quiserem. Não existe mais agora um único povo. Existe um povo que, se desejar, ele vai ser sacerdócio real, ele vai ser nação santa, ele vai ser propriedade peculiar de Deus. E quando nós nos colocamos nessa condição, nós sabemos a quem nós devemos servir. Se passamos por uma dificuldade, nós sabemos a quem nós devemos buscar o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Se nós erramos, nós sabemos a quem nós devemos nos dirigir para ter um conselho da nova aliança. Então, meus irmãos, é isso que nós somos. Nós somos aquilo que Deus ofereceu para o povo no deserto. Agora Jesus nos ofereceu isso aonde? Na cruz do Calvário. Ele nos ofereceu isso. E nós não podemos deixar isso de lado. Precisamos perseguir isso. Nós somos sacerdócio. Nós somos nação santa. Nós somos pedras vivas. Sabe, Jesus estava lá no deserto, o apóstolo Paulo, ele fala que aqueles que beberam da água que saía da rocha, a rocha era Jesus que seguia eles, era Jesus que estava lá, e é Jesus que está hoje aqui nos falando a mesma coisa. Vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês são pedras, né? Pedras aqui edificadas sobre a rocha. Gente, por que ainda há muitos que não conseguem entender isso? Por que ainda há muitos que duvidam do poder de Deus? Deus nos chamou para oferecer um sacrifício somente a Deus. E as pessoas estão se sacrificando por tantas coisas. Não trocam de fardo com Jesus. Não buscam a presença de Deus. E quando Deus começa a falar, eles se afastam, porque Deus está batendo forte. Eis que estou à porta e bate, às vezes bate com bastante força. Porque bate devagar, mas a pessoa não quer ouvir. Aí ele bate mais forte. E vai batendo mais forte. Porque Deus não quer que ninguém se perca, meu irmão. Deus quer que todos nós passemos por um grande avivamento, por grandes experiências com Ele. Por isso que nós devemos buscar tantas coisas para fazer nessa vida, mas uma coisa só é necessária, é buscar a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Há muitas coisas que são importantes fazer, mas uma coisa só é necessária, é beber da fonte verdadeira. Amém. Mas para isso, nós precisamos lançar fora os bezerros de ouro que nós tínhamos no passado. Você quer ter experiência com Deus, você tem que lançar fora os bezerros do passado. Eu não sei quais são os bezerros de ouro que você teve no passado, mas você deve lançar eles fora. Um dia eu falei para uma pessoa: olha, eu preguei uma mensagem e falei assim: na sua casa tem muito lixo, e se você não desfaz do lixo, Deus não fala contigo. A pessoa me procurou e falou: pastor, eu tenho um lixo na minha casa, queria tirar. E eu falei assim: eu vou lá amanhã. Aí a pessoa me ligou, estava cortando o cabelo, não estava chovendo muito aqui na Tijuca. A pessoa: você não falou que ia vir tirar um lixo na minha casa? Eu falei assim: eu vou. Eu falei: eu vou pegar um táxi daqui de onde eu estou, porque eu não vim de carro, no salão cortando o cabelo. Eu vou pegar um táxi e vou para ele. Eu falei assim: um táxi não vai dar não. Por quê? Porque é muito lixo. Aí eu falo: meu Deus, há um mistério aí, o lixo está maior. Liguei para o pastor Robson. Pastor Robson,
Onde você está, passa lá na casa de material de limpeza. Compra saco de 100 litros, reforçado. Compra uns 20. Para quê, pai? Porque nós vamos tirar lixo e eu acho que tem muito lixo. E nós fomos lá e tinha muito lixo. Olha, ficou uma pilha enorme de lixo. Mas a pessoa ainda conservou alguns lixos que ela não quis tirar. Porque era para tirar todos. Ela tirou os que estavam visíveis aos meus olhos. E esse aqui, pastor, tem que jogar fora. Esse, mas tinha um lixo lá dentro que eu não tirei. E esse era o pior. O bezerro de ouro que estava escondido aos olhos nossos. Esse era o pior lixo, eu não tirei. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, você que está em casa, lance fora o lixo e deixa Deus agir na sua vida. Você não vai morrer no deserto, porque esse povo aqui, eles morreram no deserto. Eles morreram no deserto. A maioria deles morreram no deserto. Não tiveram a alegria de entrar na terra prometida. E Deus quer que você entre na terra prometida. Deus tem preparado um lugar para você. Jesus foi preparar o lugar. Mas você precisa se desfazer do Ezequiel. Lembra de Jacó? Jacó esteve em Betel, teve uma experiência com Deus em Betel. Ele viu uma escada que anjos subiam e desciam. E Deus falou com ele ali. E ele falou para Deus assim: Senhor, eu estou indo lá. Se tu me fizer prosperar lá naquele lugar, eu vou voltar e vou te adorar aqui neste lugar. E ele foi e prosperou. Só que quando ele estava voltando, a mulher dele pegou umas imagens do pai deles. E começou uma tragédia acontecendo no meio daquela família. E Deus fala para Jacó assim: Jacó, volta para Betel, Jacó. Aí ele pensou assim: mas eu não posso voltar para Betel sem antes lançar fora. Pessoal, vamos lançar fora tudo isso. E eles cavaram buracos, se enterraram para poder estar na presença de Deus. Então, na presença de Deus não podemos ter nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de bezerro. E esse povo aqui acabou pagando um preço muito alto. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Você que está em casa, peça a Deus para vasculhar teu coração. Fala como Davi fez. Deixa eu te falar como é que Davi fez. Só para você ter uma ideia de como Davi fez, você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer isso. Ele disse assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar de longe, entendes o meu pensamento. Cerca-me o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra na minha língua, eis que logo tu a conheces. Tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, lá estás. Se fizer ao inferno a minha cama, eis que estás ali também. E se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Aleluia. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. E ele vai falando, e ele fala assim: Senhor, sonda-me, tu me conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me no caminho eterno. Salmo 139. Você pode fazer essa oração com o Senhor. Faz essa oração como Davi fez. E deixa que Deus te revele se há alguma coisa
que ainda te prende ao passado, algum bezerro de ouro, eu estou chamando de bezerro de ouro aqui, mas pode ser qualquer coisa, que te prende ao passado e que você não consegue ter uma relação próxima com Deus. E deixa Deus tratar da sua vida, e você vai ter experiências grandiosas com Ele, porque Ele quer que você seja uma nação santa, uma propriedade peculiar, como Ele prometeu lá aquele no deserto. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, que ela, Senhor, tenha atingido corações daqueles que querem, Senhor Deus, ser transformados, que entendem que a sua vida precisa ser transformada, daqueles que entendem que é necessário, Senhor, passar pelo processo da transformação, da mudança, Senhor Deus, e que eles sejam, Pai querido, totalmente libertos desse jugo do passado, Senhor, e que tenham experiências grandiosas contigo. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, todo pensamento contrário, toda seta, Senhor, lançada sobre as mentes, Senhor, dessas pessoas, fazendo-as que muitas vezes se acomodem, Senhor, com esses pensamentos, com essas coisas que afastam de Ti, Senhor, mas que eles deixem que o Espírito Santo faça essa obra, liberte-os, Pai querido, e que eles possam livremente se apresentar diante da Tua face, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela Tânia, né? A Tânia está passando por uma situação difícil, né, irmã? Mas eu creio que Deus, Ele tem poder. Aleluia. Tá? Eu creio que Deus tem poder para isso. Tá? Vamos orar, Senhor. Colocamos a vida da Tua serva, Tânia, nas Tuas mãos. Sabe, meu Deus, a luta que ela está enfrentando, Pai querido, com a sua mamãe, que anda também passando por uma situação difícil. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero aqui ser um profeta nas Tuas mãos, repreendendo todo aquele mal, Senhor, que saia daquela casa, que saia daquela vida, Senhor, em nome de Jesus, e que haja, Senhor Deus, a libertação e a cura para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oro também pela Eduarda, Senhor, aquela menina tão jovem, Senhor, que está enfrentando essa batalha tão grande, agora está novamente internada, Senhor, oh meu Rei da Glória, que aquela bactéria, Senhor Deus, que provavelmente, Senhor, eu não sei, foi enviada por Satanás para trazer, ó Deus amado, algo para os seus pais, para revelar algo, Senhor. Mas, Senhor Deus, tenha misericórdia da Eduarda, Senhor, arranque dela todo o mal, Senhor, e que ela saia daquele hospital, Pai querido, com sua saúde totalmente restaurada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos estar encerrando, logo mais estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Vem estar conosco. Tem vindo poucas pessoas à noite, mas nós estamos aqui. E eu creio que Deus vai continuar falando em nome de Jesus. Amém? Amém, Pai, muito obrigado por tudo. Abençoe cada irmão que está aqui, que estão em casa. Dá-nos um domingo de muita paz, Senhor. Traga-nos de volta, logo mais. E dá-nos uma semana de muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e toda a igreja do Senhor diga